permanecem sem explicação. Esses são os casos de contato imediato. Contatos imediatos. 27 de novembro de 1986, a 35 mil pés, Alasca, Estados Unidos. Voo JL 1628, aqui é controle de tráfego de Anchorage. Prossiga para Talkeetna a 215. Em um voo de rotina, o capitão Kenji Terauchi e sua tripulação de uma companhia aérea japonesa seguem em direção a Anchorage, no Alasca, para reabastecimento. O 747 está na metade do caminho para seu destino final, caso sem lugar para se esconder. Don Ledger é especialista técnico em aviação. Era um voo de Paris a Tóquio. Era um cargueiro que levava vinho a bordo. O carregamento era grande, por isso um 747. O capitão Terauchi era um piloto muito experiente. Ele era ex-piloto de caça da Força Aérea Japonesa com milhares de horas de voo de experiência. O capitão Terauchi viajava a quase 1000 km por hora. A noite estava bem limpa, sem tempestade à vista. Mas, precisamente às 17 horas e 11 minutos, algo chamava a sua atenção. John Callahan, especialista em aviação, acidentes aéreos e investigações. Ele olhou pela sua janela e viu alguma coisa que não parecia estar certa. E a primeira coisa em que ele pensou foi que aquilo não devia estar lá. Depois desapareceu. あなたはそれをキャッチしたのですか?おそらく宮殿からの戦闘機だろう. Como o Alasca fica a apenas 100 quilômetros da antiga União Soviética, o espaço aéreo estava sob constante patrulha de jatos da Força Aérea Americana. De repente, o objeto voador reapareceu. O capitão Terauchi receava que ele entrasse em seu espaço aéreo, o que poderia provocar uma turbulência muito perigosa. Cada avião possui um bloco de espaço aéreo de 16 quilômetros de comprimento e 8 de largura, e no caso, 2.000 pés. É como uma enorme caixa de sapato, e se outra aeronave chega muito perto desse bloco no espaço aéreo, pode levar o 747 direto para o chão. Poderia até arrancar uma asa. Mas o objeto desapareceu mais uma vez. Controle de Anchorage, JL 1628, algum tráfego às 11 horas acima? JL 1628, controle de Anchorage, negativo. O controle de tráfego aéreo não via nada diferente. Capitão Terauchi tentou localizá-lo pelo radar meteorológico. Ele viu um grande círculo vindo na direção dele. Estava vindo e ele tinha que fazer alguma coisa para sair da frente e se salvar. Anchorage, Yubidashimasu. Controle de Anchorage, JAL 1628. Tráfego à vista, a cerca de 1 quilômetro. JL 1628, poderia identificar a aeronave? Ele sabia muito bem que ninguém acredita em OVNIs. Então ele tentou falar sobre o que acontecia sem revelar o que era. Não temos ainda como identificar, mas estamos vendo luzes de navegação. O controle ligou para a base da Força Aérea de Elmendorf, nos arredores de Anchorage. A primeira coisa que o controlador pensou era que devia haver militares voando na área. Não, senhor. Encerramos todos os voos às 16 horas.
Eles disseram que não havia ninguém voando, que não era um deles. De repente, o objeto parecia ter desaparecido. Kalelawa, kakulateiro. O piloto japonês ficou se perguntando o que eles estavam fazendo. Talvez tenha apagado as luzes, quem sabe? Então, próximo de Fairbanks, no Alasca, Capitão Terauchi conseguiu ver claramente o objeto que o seguia. Aquilo era imenso. Era 4 vezes o tamanho de um porta-aviões. Ele só pensava que se aquela aeronave se aproximasse demais, ela os derrubaria e os mataria. É quase uma cidade. Um porta-aviões pode levar 12.000 pessoas. Imagine 4 deles. Por causa da aproximação do objeto voador, a tripulação sofreu com a crescente turbulência. Ter algo tão grande perto de você, desse jeito, sabe, deve deixar o piloto assustado. Solicitar saída a 240. Capitão Terauchi decidiu aumentar a distância entre seu avião e o misterioso objeto voador. Controle de ancoragem solicitando saída. Objeto. O piloto solicitou mudança de altitude, mas o som chegou a picotar. JL 1628, chamada entrecortada. Repita. A tripulação não podia mudar o curso sem a aprovação do controle de tráfego aéreo. Solicitando alteração 240. Entendido. Solicitando nível de voo a 310. Decida a critério do piloto. O controlador viu se havia alguém abaixo deles e disse que eles podiam descer até 31.000 pés. Mas o maldito objeto desceu junto. Ele não sabia mais o que fazer. Ele começou a temer por sua vida. O controlador solicitou uma manobra pouco comum. JL 1628, eu vou solicitar que faça uma curva à direita de 360 graus. Por favor, me mantenha informado. Ele pensou que se aquele objeto estivesse seguindo o avião e o avião fizesse um grande círculo, o objeto iria embora e não incomodaria mais. Ele deve ter levado 5 ou 6 minutos para dar a volta completa e assim poder entrar em rota novamente. Nanimo. Pela primeira vez em mais de 20 minutos, a tripulação conseguiu finalmente relaxar. Mas, segundos depois, o objeto misterioso voltou. O objeto o seguiu pela curva toda. JL 1628. Alvo principal segue na trilha. Repetindo, segue na trilha. Pode vê-lo? Com a aproximação do objeto, a tripulação sofreu outra turbulência. O controlador do tráfego aéreo não tinha como identificar o estranho objeto em seu espaço aéreo. JL 1628, vou tirar vocês daí. Ele fez contato com outra aeronave e pediu ajuda na identificação. UA69, aqui é o controle de ancoragem de câmbio. O controlador percebeu que havia alguma coisa errada.
O voo 69 da United vinha do sul, então ele pediu para desviar um pouco a rota, pois havia um 747 que estava sendo seguido por uma outra aeronave. E a United concordou. Por motivos de segurança, o avião de passageiros se aproximou e chegou a apenas 20 quilômetros do JAL 747. Aguentem firme, um avião se aproxima. O A69, temos visual do JAL, mas não vejo ninguém ao redor dele. Eles não viam o objeto que Terauchi estava vendo. JAL 1628, está vendo alguma coisa? A tripulação do JAL 1628 informou que não estavam mais vendo o objeto. O 747 desceu e aterrissou. Não aconteceu mais nada. Eles ficaram felizes por terem sobrevivido. Se houvesse uma eleição para os relatos mais incríveis de avistamento de OVNIs, o JAL ganharia disparado. Após a aterrissagem, John Callahan imediatamente interrogou a tripulação do JAL. Os 3 membros da tripulação relataram a mesma coisa sobre o que tinham visto. O relato foi reforçado pelos dados dos radares da base da Força Aérea Americana em Elmeldorf, que confirmaram que uma enorme aeronave havia sido vista naquela noite perto do voo JAL 1628. Mas um grupo de céticos em OVNIs emitiu um comunicado à imprensa, alegando que a tripulação viu Júpiter e Marte. Outra teoria sugeria que as luzes estranhas eram reflexos da Lua nos cristais de gelo nas nuvens durante a turbulência. No entanto, todos os dados meteorológicos para aquela noite indicavam céu claro com boa visibilidade. Atenção, viatura 774. Ocorrência na Zona Oeste. Caso rota de colisão. Está na cena do crime. Confirma, 774. O chamado de emergência foi às 9h37. Ok, confirmado, 774. Delegacia de polícia. Qual a localização? Muito bem, aguarde aí. A patrulha está a caminho. Na 220 ao norte, atividade suspeita relatada. Vários veículos. Traficantes? Parece que sim. Já estou indo. Rua Lincoln, 186. 27 de agosto de 1979, Condado de Marshall, Minnesota, Estados Unidos. O policial Val Johnson dirigiu-se para a rodovia 220 ao norte de Minnesota através de possíveis traficantes de drogas. Mark Roediger, diretor do Centro de Estudos Ufológicos. O caso Val Johnson, com certeza, tem muitos fatores que o destacam como um evento distinto. Nesse evento distinto, algo incomum aconteceu com o policial Johnson. Aqui é a central, 407. Proceda com cautela. Mantenha contato via rádio. Central, aqui é 407. Entendido. Chris Rutkowski, escritor e investigador ufológico. A credibilidade da testemunha é muito importante. Val Johnson era um oficial de polícia. Quando as pessoas de destaque em uma comunidade nos dão bons depoimentos, quer dizer que houve realmente alguma coisa. Indo a oeste. Chegando à rodovia 220 agora. Manterei contato. Entendido. Ao falar com a central pelo rádio, ele reparou na hora. E o policial na central também reparou na hora. E isso foi essencial para avaliar o que aconteceu a seguir. Ele dirigia em uma dessas estradas do interior quando reparou em uma luz um pouco acima das árvores a certa distância. 407 para a central. Ouça, possível visual de um avião baixo no horizonte. Pode ser um Cessna liberando carga. Eu vou até lá dar uma olhada.
Copiado, 407. O policial Johnson tinha apenas alguns minutos antes que os traficantes descarregassem e decolassem novamente. Ele acelerou e seguiu em alta velocidade cerca de 100 km por hora. E tentou se aproximar daquele objeto. Mas o que é isso? Havia algo esquisito ali. Não tinha as luzes piscando associadas a aeronaves normais. Isso não é um avião. No caso Val Johnson, tudo parece ter acontecido de uma vez. Quando ele chegou mais perto, tudo começou a dar errado. O que havia começado como uma investigação policial estava prestes a se tornar algo completamente diferente. Naquele momento, ele pôde ver que não era um avião, porque era uma coisa muito brilhante. Não tinha luzes de navegação. Então, ele começou a perceber que era uma coisa incomum que ele estava testemunhando. E ele se perguntava o que poderia ser aquilo. O objeto que Johnson estava perseguindo fez um movimento repentino. A luz veio para cima dele. Ele ouviu o som de uma batida e só pôde se lembrar disso. Johnson ficou inconsciente por alguns minutos. Ele ficou muito confuso e queria saber exatamente o que havia acontecido com ele, porque não fazia ideia. Ele ficou com a visão embaçada. Ficou muito difícil enxergar. Ele sofreu de cegueira temporária após olhar para uma fonte muito forte de luz. As costelas de Johnson ficaram gravemente feridas e ele ainda teve uma concussão. Ele ficou se perguntando para onde aquela luz teria ido, o que fazia ali e como o para-brisas havia quebrado. Central. Eu não sei como explicar. Alguma coisa bateu na viatura. Seu instinto policial funcionou e ele pediu ajuda na hora. Você está ferido? Um pouco dolorido. Mas eu vou sobreviver. Aguente, policial. São 12h33 e estamos a caminho. De todas as peculiaridades do caso, talvez a mais estranha é que não apenas o relógio do painel, que era eletrônico, estava 14 minutos atrasado, mas o relógio de pulso do Johnson também estava 14 minutos atrasado. Algumas pessoas já disseram que OVNIs podem afetar o ambiente com campos eletromagnéticos ou ondas, mas não sabemos por que o relógio elétrico do veículo e o relógio de pulso foram afetados e atrasados igualmente. Em apenas alguns minutos, outros policiais chegaram. Pode descrever o outro veículo? Não era um veículo. Não era. O objeto sumiu, a luz também. Aquilo que bateu no carro do Val Johnson veio do nada e logo acabou desaparecendo. Não foi simplesmente a fuga de um acidente, mas foi uma colisão com um objeto voador não identificado. A polícia iniciou uma investigação sobre o acidente imediatamente. Todas as provas foram cuidadosamente analisadas. O carro de polícia danificado foi examinado por uma equipe de engenheiros. Eles concluíram que o carro tinha sido atingido por algum tipo de veículo feito pelo homem. Alguns investigadores sugeriram que Johnson tinha colidido com algum avião não autorizado voando baixo.
Outros teorizavam que o veículo podia ter sido atingido por um raio. Mas nenhuma explicação foi encontrada para o fato de que o relógio do carro e o de pulso estivessem 14 minutos atrasados após o incidente. O relatório final do acidente concluiu que a viatura de Johnson havia sofrido danos de origem desconhecida.